Olá, queridos amigos do Gazeta do Mundo. Este é mais um podcast semanal. E vamos lá. Alguns países da OTAN estão se opondo à ideia de Macron de enviar tropas para a Ucrânia. E pelo que tudo indica, não são só Hungria e Eslováquia, tradicionais críticos ao envio de ajuda militar a Kiev. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, países europeus da OTAN preferem que, ao invés de se enviar tropas para a Ucrânia após o estabelecimento de um cessar-fogo, medidas devem ser tomadas para preencher as inúmeras unidades militares da aliança. A agência de notícias informou que a maior parte dos países da aliança são, na verdade, a favor de adotar uma estratégia de fortalecimento da estrutura militar da aliança, em vez de enviar soldados para uma zona consideravelmente tensa, que é a Ucrânia, devido às más relações da OTAN com a Rússia. Até agora, somente França e Reino Unido anunciaram publicamente seu desejo de enviar tropas para a Ucrânia após um cessar-fogo. A Itália, por exemplo, se posicionou contra a ideia publicamente. Países como Espanha, Portugal, Polônia, Alemanha e até mesmo os países do Báltico não estariam de acordo em arriscar a vida de seus soldados, os enviando para a Ucrânia. Caso o cenário atual persista, isso seria uma nova derrota para o presidente francês Emmanuel Macron. A razão disso é que foi exatamente Macron que lançou a ideia de atrair 37 países da aliança para formar uma coalizão dos desejosos, ou seja, um grupo de países que estariam dispostos a enviar soldados na qualidade de uma força de paz, o que seria uma prestação de garantia de segurança à Ucrânia que Zelensky pede tanto. A Rússia já disse repetidamente que não aceitará a presença de uma força de paz europeia na Ucrânia, porque isso seria o mesmo que ter uma ocupação militar de países, não amigos da Rússia, do território do país vizinho. Aliás, a provável futura presença de tropas da OTAN na Ucrânia, antes mesmo do conflito iniciado em 2022, já era uma questão que incomodava o Kremlin. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou à imprensa recentemente que é cedo demais para falar de uma força de paz na Ucrânia. Mas enquanto os europeus discutem o assunto sobre enviar ou não seus soldados para a Ucrânia, o Reino Unido tem feito novas demonstrações de força, apesar dos inúmeros reportes governamentais e midiáticos negativos sobre as reais capacidades militares do país. O premier britânico Keir Starmer entrou a bordo do submarino HMS Vanguard, capaz de realizar ataques com armas nucleares, após este retornar de uma patrulha que a imprensa britânica classificou de uma demonstração de força. Antes da visita do premier, o HMS Vanguard havia passado mais de 200 dias no alto mar. No geral, os submarinos britânicos costumam fazer tais patrulhas por 3 meses, mas o HMS Vanguard teve que ficar mais tempo no mar devido a problemas e reparos realizados em outros submarinos que ficaram impossibilitados de zarpar. O Reino Unido se esforça em ter sempre um submarino capaz de realizar ataques com armas nucleares no alto mar. A imprensa britânica também deu destaque ao fato de que os submarinos britânicos da classe do Vanguard entraram em serviço a partir dos anos 90 e teriam um ciclo de vida projetado para não mais de 25 anos. O jurista mais reverenciado de Israel, o ex-presidente da Suprema Corte do país, Aaron Barak, disse em várias entrevistas na quinta-feira, 20 de março, que teme que as últimas ações do governo de Netanyahu, incluindo a demissão do chefe da agência de inteligência Shin Bet e do procurador-geral, estejam levando Israel a uma guerra civil. Falando ao site de notícias local Ynet, pouco antes de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reunir o gabinete para tratar a demissão do chefe do Shin Bet, Ronen Bar, Barak disse que o principal problema na sociedade israelense é a grave divisão entre os israelenses. Em outra entrevista ao Canal 12 da TV local, quando lhe perguntaram por que ele acha que Israel está perto de um conflito civil, Barak disse que a razão é o fato de a divisão entre o povo ser imensa e não há nenhum esforço para curá-la. Para ele, todos os diferentes grupos da sociedade israelense estão só tentando piorar
a situação. A atual briga entre Netanyahu e as agências de inteligência de seu país tem como uma de suas raízes o ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Netanyahu afirma que não foi devidamente assessorado pelos serviços de inteligência, apontando uma falha no trabalho deles na prevenção do ataque. Parte da sociedade israelense enxerga uma tentativa do premier de passar a culpa para os serviços de inteligência. Outra parte, mais favorável a Netanyahu, acredita que de fato houve falha na comunicação entre as agências de inteligência e o governo, assim como também pouca percepção daquilo que grupos armados palestinos planejavam fazer. De acordo com uma pesquisa recentemente anunciada pelo The Times of Israel, 51% da população do Estado judeu desaprova a demissão de Baal, enquanto 32% seria a favor dela. Embora a imprensa internacional não dê grande cobertura sobre o assunto e se concentre mais no que acontece na faixa de Gaza, a recente guerra contra o Hamas e outros grupos árabes teve seus efeitos colaterais dentro da sociedade israelense. Muitas são as críticas, principalmente dos familiares dos reféns, tanto mortos quanto sobreviventes em Gaza, sobre como o governo de Netanyahu conduziu a operação contra os grupos palestinos. Apesar do enfraquecimento destes, nem todos em Israel estão convencidos de que eles desaparecerão, visto que, por exemplo, o Hamas ainda continua operante. Nesta semana, sirenes de ataque aéreo soaram em Tel Aviv, alertando sobre o lançamento de foguetes a partir da faixa de Gaza. Já se passaram 100 dias desde que Ahmed al-Sharaa chegou ao poder, mas as esperanças de seus apoiadores de um rápido estabelecimento da paz na Síria não se concretizaram. Uma coisa que hoje os sírios perguntam é: será que valeu a pena a saída de Bashar al-Assad do poder? O país continua enfrentando sérios desafios. Uma parte significativa das sanções ocidentais continua em vigor, enquanto as divisões étnico-sectárias ainda fraturam a sociedade, às vezes se transformando em confrontos armados abertos. A nova liderança dá a aparência de estar tentando adotar uma política de reconciliação, buscando começar de novo e deixar para trás as queixas do passado. No entanto, o processo é complexo e ambíguo. As contradições profundamente enraizadas, acumuladas durante anos de conflito, impedem uma restauração imediata da confiança e da estabilidade. Apesar das reformas declaradas e das iniciativas diplomáticas, a sociedade síria continua polarizada e os agentes externos continuam a influenciar a situação interna. No entanto, a liderança do país não está desistindo de seus esforços de estabilização e recuperação, mesmo encontrando inúmeros obstáculos. Ainda não se sabe se o novo rumo político levará à tão esperada paz. Um dos principais pontos da política interna do novo governo é a reconciliação nacional, que é essencial para legitimar a autoridade de al-Sharaa e de seus apoiadores entre a população em geral. Inicialmente, acreditava-se que as maiores dificuldades surgiriam com as forças democráticas da Síria pró-curdas, também conhecidas pela sigla SDF, devido à sua postura antiturca. No final da tarde de 10 de março, as novas autoridades sírias e a administração curda, que controla os territórios do nordeste do país, chegaram a acordo sobre a integração gradual de todas as estruturas civis e militares curdas às instituições nacionais da Síria. O documento foi assinado pelo presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, e pelo comandante das Forças Democráticas da Síria, Mazloum Abdi. De acordo com os termos do acordo publicados por al-Sharaa, no X até o final do ano, as SDF transferirão o controle das passagens de fronteira com a Turquia e o Irã, aeroportos, campos de petróleo e prisões para o governo sírio. Em troca, os curdos receberão garantias constitucionais, incluindo o direito de usar seu idioma na educação e a possibilidade de as pessoas deslocadas voltarem para suas casas. Os curdos também receberão participação total na vida política da Síria, independentemente de sua afiliação sectária. Além disso, as SDF se comprometeram a apoiar Damasco em sua luta contra os partidários
do antigo governo de Bashar al-Assad e outras ameaças à segurança e à integridade territorial do país. Abdi afirmou que o documento assinado tem como objetivo criar condições para um futuro melhor para o povo sírio, proteger seus direitos e alcançar a paz. Ele também acrescentou que a Síria terá um exército, uma capital e uma bandeira nacional unificados, e prometeu expulsar do país todas as formações estrangeiras dentro das SDF. Isso provavelmente implica a exclusão dos combatentes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, cuja presença a Turquia cita como justificativa para suas operações militares na Síria. Um ponto importante é que Farhad Shami, representante das SDF, enfatizou a natureza preliminar do documento, esclarecendo que o acordo foi alcançado com a mediação dos Estados Unidos e não implica o deslocamento imediato das forças do novo governo sírio para as áreas curdas ou a transferência de instalações petrolíferas e prisões que mantêm membros do Daesh. Alguns especialistas acreditam que os Estados Unidos têm como objetivo solidificar a autonomia curda na Síria para usá-la como alavanca sobre Damasco e a vizinha Turquia. Além disso, Washington está supostamente considerando uma retirada completa de suas forças militares da Síria em um futuro próximo, transferindo a responsabilidade por seus interesses regionais para as forças curdas. A assinatura do acordo coincidiu com o anúncio das autoridades sírias sobre a conclusão de uma grande operação militar contra parte dos alauítas no noroeste do país. Esse evento se tornou o conflito mais sangrento desde a derrubada de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Embora a carnificina tenha se iniciado com uma insurgência de alauítas contra o novo governo, a verdade é que muitos civis, como imagens posteriormente mostraram, foram mortos por extremistas coadjuvantes com as forças do governo. Em meio aos gritos de genocídio, os europeus fecharam os olhos, enquanto a Rússia abriu as portas da base aérea de Khmeimim para abrigar os civis que pediram refúgio nela. A situação na província de Suaida, no sul do país e predominantemente habitada por drusos, também está surgindo como um grande desafio para Al-Shara. Apesar da lealdade formal das forças moderadas ao governo central, a fragmentação cada vez maior dos grupos armados locais e o crescente envolvimento de agentes externos estão criando condições para a desestabilização regional. Israel, aproveitando o fator étnico-religioso, busca estabelecer uma zona de segurança ao longo da fronteira com a Síria, promovendo a ideia de autonomia drusa e as narrativas correspondentes na mídia. Há uma teoria de que esse plano se alinha a uma estratégia mais ampla, conhecida como Corredor de Davi. A primeira fase dessa estratégia envolve a criação de uma zona de amortecimento nas províncias de Daraa e Quneitra, onde os drusos poderiam servir como aliados de Israel. A segunda fase prevê a expansão desse corredor em direção ao Iraque, criando assim uma barreira entre a Síria e os grupos xiitas da região. Um dos principais instrumentos de influência externa tem sido uma campanha maciça de informações com o objetivo de alimentar conflitos dentro da comunidade drusa e entre os drusos e o governo central. Em particular, estão sendo espalhados rumores sobre um suposto apoio generalizado a Israel entre a população drusa, bem como sobre a possível participação de forças drusas em uma operação militar dos israelenses contra Damasco. Essas narrativas têm um efeito duplo. Por um lado, minam a confiança no bloco moderado dentro da província e, por outro, provocam a hostilidade de grupos radicais sírios. Tendo em vista estes fatores, não há no horizonte uma perspectiva concreta de quando a paz se estabelecerá com raízes fortes na Síria. São muitos os jogos de interesse de agentes externos. A única coisa que se tem certeza é que, se na época de Assad a Síria era previsível, agora nada é muito previsível. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.